eu sou Angélica Pimenta, sou fisioterapeuta e também sou formadora. Formadora é professora, mas aqui eles dão o nome de formadora. E hoje, né, eu formo, né, pessoas para trabalhar nessa área de cuidador de idosos, que é uma nova profissão aí para muitos, né, que vêm para Portugal e não sabem no que trabalhar. Então, a gente ensina isso dentro do método, que é um curso que nós temos, além de todo o planejamento de moradia, até de comprar imóvel. E juntamente está o meu esposo aqui, agora ajudando também nos conteúdos das lives, para poder agregar ainda mais o conhecimento de vocês. E eu sou Luiz Pimenta, de profissão eu sou programador de software e também auxilio a Angélica nessas formações online, porque como tem o curso de cuidador, precisa de um idoso para simular e fazer as gravações no curso. E esse idoso sou eu. Então, tem os alunos aqui que eles tiram sarro, mas faz parte, então faz todo o procedimento, todas as aulas que a gente grava, tudo as simulações faz comigo. E é isso, ajudo ela nessa questão de formações online. Isso. A Rosa é aluna, esse curso é maravilhoso. Obrigada, ficamos felizes. Qual a cidade melhor para morar em Portugal, Angélica? Eu tô indo, a Raimunda também, aluna. Os alunos têm peso aqui na live. Qual a melhor cidade para morar em Portugal? E assim, o que a gente vai fazer? A gente vai relatar nossa experiência aí de 4 cidades que nós já moramos. Em 4 anos. Em 4 anos. E aí, no final, a gente vai dar algumas dicas que, seguindo essas dicas, já vai te ajudar muito a escolher a cidade que você quer morar. Então, a gente vai começar falando lá no início, né? No primeiro ano que a gente chegou, que foi a cidade de Cascais. Especificamente em Parede. Mas vamos contar a nossa experiência quando a gente começou a morar. Então, exatamente. Esses lugares que a gente passou logo que chegou, acho que não conta porque a gente não conheceu. Agora, morar, viver dia a dia, foi 1 ano que nós ficamos em Cascais. Cascais é uma cidade ali próximo de Lisboa, é bem próximo do mar, então tem as praias de Carcavelos, Parede, toda aquela região. É uma região muito boa para nós que gostava assim de pessoas andar, é uma cidade grande, tem bastante população. Só para vocês saberem, Portugal tem em média, é o que está aqui no site do Wikipédia, 308 municípios. Então, a gente vai falar apenas de 4 que nós moramos. E o primeiro foi Cascais, que a gente efetivamente arrendou o imóvel, ficamos lá por 1 ano, fizemos o contrato, tudo certinho. E foi isso. Para mim, foi uma das melhores cidades até hoje, sem sombra de dúvida, porque a gente estava a 100 metros do mar. Então, imagina, a gente conseguiu arrendar o imóvel, era 1 quarteirão, atravessou o quarteirão, atravessou a rua, já estava com os pés na areia praticamente. Então, para mim, que gosto de praia mesmo, que seja gelada, só para ir lá assistir o pôr do sol, tomar um café, sem sombra de dúvida, foi a melhor. Sim, e aí não vamos esquecer a parte que todo mundo quer saber, ó, é tudo acessível, até fiz algumas anotações, ou seja, você não precisa de carro. Exatamente. Tem o comboio, tem o metro não tem, né? Mas tem o comboio, que é como se fosse o trem. Comboio, e depois você pega o metro, né? E os aplicativos funcionam super bem, o Bolt, o Uber, autocarro. É tudo acessível, ainda mais se você morar, por exemplo, em Cascais e quiser trabalhar em Lisboa. 40 minutos, 20 minutos, 30 minutos você está em Lisboa. Indo de transporte público. Se você tiver o seu próprio transporte, uma mota, que eles chamam aqui a mota, ou tiver um carro, você vai reduzir isso a talvez metade, 20, 30 minutos no máximo. Qualidade de vida excelente, porque você está em praias ali o tempo todo, muitas opções, até de shoppings. Nossa, para você gastar é uma maravilha, Padarias, para tomar café, para quem trabalha remoto igual eu, tem muitas opções. Você nem precisa sair dali, tão bom que é. E também emprego, né? Emprego, uma maravilha, porque você está bem localizado em Cascais, que tem várias ali, tem Estoril, tem Cascais, depois tem Estoril, tem São João de Estoril, e aí vai indo, tem Parede, tem Carcavelos, tem Oeiras, vai até chegar a Lisboa. Tudo aquilo ali é regiões para emprego, e depois tem a Lisboa mesmo, que ali é infinito, principalmente na área de cuidador de idosos. Eu falo de experiência própria. Você pode escolher as oportunidades. Claro que você precisa saber buscar essas vagas. Exatamente. E aí está o segredo também. E eu descobri, eu falo isso dentro do método, tu tem um passo a passo que eu ensino tudo, as palavras-chave, enfim. E aí você, claro, também não é só assim, né? Às vezes as pessoas se enganam, tem emprego, vou chegar lá e vou conseguir. Você tem as documentações? Tem todo um Você processo. Tem, às vezes, uma formação? Porque, às vezes, tem uma empresa que está te contratando, mas ela quer que você tenha curso. Você tem? Então, tá vendo? O emprego tem, mas precisa saber se você vai estar apto também àquela oferta, né? Inclusive, a Angélica presenciou isso aí ontem. Ontem, fazendo umas buscas para o pessoal que está no Porto. Ah, sim. A Angélica começou a fazer um filtro ali, peneirar algumas vagas para a região do Porto. Tinha um aluno especificamente lá. 99% das vagas pediam ou prática, a pessoa ter na prática, na função. Experiência comprovada. Experiência comprovada, provavelmente ela queria alguma carta de referência,
sei lá, alguma coisa que comprovasse, ou fizesse um teste com ela na hora, ou se ela não tivesse a prática, pelo menos um curso de formação. Ou seja, a gente percebe que oportunidades tem, mas para quem está preparado. Uhum. Não adianta chegar aqui de alegre, porque viu o youtuber XYZ e falar, chega aqui que no mesmo dia você vai estar empregado. Depende muito da cidade, principalmente da região que você for morar. Provavelmente vaga tem, só que eles vão preferir quem? Quem está documentado, quem está preparado, quem tem tudo. A Kainara, realmente me inscrevi para alguns lugares e pede o curso ou prática. Tá vendo? E antigamente, lá em 2019, até os meus colegas falavam, é só você falar que cuida do pai, cuida da avó, cuida da tia. Uma ali e passava. Mas agora, hoje... porque eu acho que já acordaram, viu, tanto de pessoas, né, despreparadas trabalhando nessa área, os familiares também reclamam. Você está pagando, né? É pago. Eles não querem qualquer pessoa cuidando. Então, as coisas estão mudando, né? Então, as pessoas têm que começar a prestar atenção nisso. E outra coisa muito importante, documentos. Cascais é top. E o único ponto negativo, eu acho que é os aluguéis, os arrendamentos. Eles ainda estão altos e, infelizmente, foi um dos motivos que a gente saiu de lá, né? Porque não achava apartamento maior com preço acessível. A gente morava, na época, no T0, pagava 550 euros. T0 era muito pequeno. E agora vamos seguindo para Porto. Nós moramos em Porto. Porto também é quase a mesma coisa em relação a Cascais. Muito bom para morar. Tudo acessível. Também tem comboio, tem um metro. O emprego funciona bem. Tem a questão do passe mensal. Tanto tem passe. Cascais quanto Porto tem aquele passe mensal que é 40 euros, se eu não me engano, por mês, que você anda ilimitado. Você pode usar quantas vezes você quiser, tanto o comboio, quanto o autocarro, quanto o metro. Uhum. Isso em Cascais e Lisboa, que atende a região ali de Cascais também, Porto e Cascais. Tem a questão do arrendamento que está tão alto, infelizmente acho que foi geral, mas eu acho que ainda está mais baixo do que Cascais. Claro que a gente está falando ali de Porto, tem várias regiões dentro do Porto, mesma coisa Cascais, tem várias regiões dentro de Cascais, então dependendo, eu vi que o centro do Porto está mais caro do que Cascais interior, às vezes no lugar, aí também, né, sim. Você está comparando o centro com uma cidade mais afastada. Mas a gente morou lá, eu achei um pouco frio, né, tem alguém perguntando aqui no YouTube, uma cidade bem quentinha. Eu achei bem frio o Porto, nossa. É frio e chuva. Mas tem praias, né? Tem as praias, também tem praia de Matozinho. A gente até chegou próximo, aí, né? Fomos uma vez lá, passar um final de semana. Fomos tomar um café lá no domingo. Frio também, tava ventando, só ficamos ali tomando um café, nem entramos na água. Bom de se morar porque tem tudo. Igual a gente falou, opções de café. Tem, igual o centro de São Paulo. Tem Starbucks, tem as padarias portuguesas, que é franquia aqui. Tem os museus, tem as bibliotecas, tem os cafés. Centenas de café, cada esquina se encontra um café para trabalhar, ou quem gosta de tomar o próprio café. Opções de parque, jardins, tem demais. Tem, onde a gente morava ali, tinha pelo menos uns 2 ou 3 em questão de 1 quilômetro. Se a gente andasse de a pé, era jardim, parque, esse tipo de coisa. Então é bem interessante se morar também. A gente gostou muito, por sinal. Sim, a questão do emprego, né? Igual teve a menina que perguntou, né? Qual a cidade melhor para cuidadora? Porto e Lisboa. Eu nunca fiquei desempregada e eu podia escolher onde eu queria trabalhar. Tantas oportunidades. Poucos dias que eu fiz umas buscas e mandei alguns currículos. Porque assim, a hora que você manda um currículo, quer dizer, manda alguns, a hora que um chama, todos chamam. Mas atenção, aí você escolhe. Não faltou emprego pela questão de já estar também. Quando a gente foi para Porto, eu já tinha, né, minha autorização de residência e já tinha experiência aqui. Não, ficou tudo isso ajudou. Quando ele viu meu currículo e viu que eu tinha trabalhado numa residência muito conhecida em Portugal, nossa, ele já ligou para mim e falou, você pode comer. Eu mandei o currículo, acho que foi não sei se foi no final de semana, no domingo, ele me ligou na segunda. Na segunda, na terça, na quarta já começou. Tá certo, também era pandemia, ele estava precisando muito. Mas antes disso, uns dias antes, a gente foi fazer uma entrevista em Maia, lembra? Logo que a gente chegou. A gente foi de Uber, daí viu a distância, não compensava, porque a gente não queria comprar carro na altura. E também teve aquele senhor que era particular, que era para cuidar do senhor 24 por 24. Era para trabalhar dentro da casa do idoso, acho que era 800 euros. Só que eu preferia trabalhar numa residência que eu tinha um apoio da enfermagem do que trabalhar sozinho diretamente com o idoso. Eu sempre me senti mais segura. E como já tinha dado certo também desse, eu acabei recusando o outro. Mas a mulher falou, ainda falou que o senhor era bem exigente na questão de alimentação, tudo. Não era particular, né? Era por empresa, mas era particular. Ou seja, não me faltou emprego. Porto, Lisboa, é onde eu indico. E todos os alunos que estão chegando estão indo para essas regiões. Não ouvi dizer que nenhum está sem emprego até hoje. Estão conseguindo.
E às vezes melhores oportunidades ainda. E agora vamos seguindo então. O único ponto negativo que eu achei do Porto foi o frio mesmo. Não gostei muito, que era muito frio e chuva. Agora vamos seguir aí para o entroncamento, que fica lá na região de Santarém. Exato. Falamos aí de duas cidades grandes, né? Que é Porto e Lisboa. Praticamente só pontos positivos. Os únicos são os arrendamentos, que é o ponto negativo. A questão de custo de vida é tudo igual. Exato. Mercado, né? Gasolina, tudo, farmácia, tudo igual. A única coisa que muda é o aluguel mesmo. Agora, o entroncamento já fica um pouco mais delicado. O entroncamento é mais ou menos uma cidade de 20 mil habitantes. Mas é uma cidade que não tem tanta acessibilidade. Por ela ter 20 mil habitantes, às vezes você não consegue emprego dentro do entroncamento. Exato. Você consegue aos arredores, só que daí precisa de carro. E entra naquela questão que a gente falou. Hoje você vai gastar com um carro, tem que tomar muito cuidado. Carro de 1.000, 2.000, até 3.000 euros, a gente sabe que é carro mais antigo e pode dar muito problema. Como pode ser que não. Pode ser que é um carro, tiro no escuro, né? Comprar carro não dá para saber. Nunca tem como saber. Então pode ser que você compre aí um carro de 1.000 euros e dure 2, 3 anos sem dar uma manutenção. Também pode ser um carro de 10 mil que a gente conhece. Uma pessoa que comprou um carro novo com garantia, uma semana deu pau. Então, ficou na mão. Teve que deixar lá a garantia, acionou tudo e ficou de a pé. Então a gente sabe, mexeu com carro é complicado. Então se você vai morar numa cidade menor por causa do arrendamento, ok, é uma opção, por causa do valor, mas tem esse detalhe do carro. Esteja ciente que você não vai gastar no arrendamento, você vai gastar no carro. Sim. Às vezes pode ser que até mais. E aí a minha experiência como cuidadora no entroncamento, eu não consegui vaga. Fui em todos os lares da cidade, mapeei tudo. Eu fiz até uma entrevista uma vez no online, né? Só que precisava de carro, eu não tinha. Eu tinha carta, mas não tinha carro. E pelo visto tinha que ir nas casas dos idosos para fazer esses cuidados de higiene, na casa de um, depois na casa de outro. Resumindo, eu achei algumas vagas, mas não era no entroncamento, era fora. Mas como eu não tinha carro, resumindo, eu fiquei lá, né? Todo o tempo que a gente ficou lá, eu fiquei sem trabalhar. De cuidadora, comecei a trabalhar mais aqui na internet. Mas, assim, fica um alerta. Ou tinha outra opção que eu não queria, né? Porque ele já estava em outras condições, mas quem chega não tem muitas, não pode ficar escolhendo muito, precisa trabalhar. O que as pessoas fazem? Porque tem um ponto positivo ali do entroncamento, na região de Santarém, quem está querendo morar por essa região. Ali tem um comboio que ele vai direto para Lisboa, lá na Estação do Oriente, né? Que é tipo o centro de Lisboa. Desceu em Oriente, você pega um metro, você vai para todo lado em Lisboa. Então, o entroncamento é muito bom por isso. As pessoas moram no entroncamento e trabalham em Lisboa. Só que é 1 hora e pouco, né? 1 hora e pouco para ir, 1 hora e pouco para voltar. E tem aquela questão do passe mensal. Então, a pessoa já coloca o custo fixo dela, vai para o arrendamento no entroncamento, que é menor, e vai trabalhar em Lisboa. Só que aí tem essa locomoção todo dia. 1 hora para ir, 1 hora para voltar, no mínimo. Só que tem gente que faz isso no Brasil e já faz há anos. Então, muitas pessoas não ligam. Vai 1 hora para lá, vai lendo, vai escutando, vai estudando, vai fazendo alguma coisa para voltar a mesma coisa. Trabalha em Lisboa. Mas é cansativo. É cansativo, mas a gente sabe que tem pessoas que fazem. E assim, o que eu tô falando, principalmente na área de cuidador de idosos, né, que é a minha experiência, o que acontece? A gente trabalha em horários rotativos. Exato. Então, às vezes tem o comboio, ou tem o comboio não, tem o autocarro, que é o ônibus, do entroncamento para a cidade do lado, por exemplo, que é Torres Novas. É 15, 20 minutos de autocarro. Só que o cuidador ele trabalha sábado, domingo, feriado, roda turnos. E não tem esse ônibus o tempo todo. Às vezes você tem para ir, não tem para voltar. Eu lembro quando eu fiz a entrevista, né? Eu nem lembro qual era o nome da cidade, era perto de entroncamento. Dava 15 quilômetros, lembra? E ela já perguntou para mim, você tem carro? Na entrevista. Eu falei, não. Ela falou, então não dá. Eu falei, mas não passa aqui o autocarro. Ela falou. Se passa é longe, ali 2, 3 quilômetros a pé é inviável. Infelizmente. Sair à noite, rodando turno, final de semana, esquece. Então, quem vai trabalhar em fábricas, né? A maioria dos serviços para imigrante aqui, a gente roda turnos. Não é um horário fixo. Às vezes fábrica pode ser que até Tirando, seja, acho que loja, que é horário comercial, o resto. Até café. Café né? A gente sabe que é rotativo, porque tem que cobrir uma folga. Às vezes eles invertem o horário só para não sobrecarregar um funcionário. Então a gente percebe que tudo roda.
Então, ou tem que morar em uma cidade que o transporte público é acessível, ou vai precisar de carro. E assim, a cidade é, como eu disse, ela é pequena, então ela não tem muito lazer, não tem um shopping, não tem muito o que fazer. É mesmo, eles até falavam que é uma cidade dormitória. Hoje eu acho que não, porque tem muitos imigrantes, né? A gente foi lá agora essa semana passada, segunda, porque a gente tem lá um imóvel, fomos lá numa reunião, tudo. E a gente conversando lá, né, com conhecido, ele falou, nossa, tanto de imigrante, que acho que não sei quantos por cento, né, da cidade é de imigrantes brasileiros e outras nacionalidades. Tem de tudo. Então, acho que a cidade, eu acho que está até evoluindo. Eu até falei, né, que tem agora o Burger King, que na época a gente estava lá não tinha nada disso. Não tinha nem previsão, não tinha nada. Então, acho que está crescendo. E outra coisa, se vocês buscarem arrendamento, vocês nem acham. Já não tem. Não tem, porque começou a ficar muito visado, o pessoal descobriu que é menos caro lá do que Lisboa. E foram para lá. Lá. E agora já nem tem opção. Tá como para todo lado aqui. Lá desapareceu os arrendamentos que existiam na época. Coisa de 1 ou 2 anos. Marinha Grande. Que inclusive onde nós estamos. 1 ano e 6 meses, se eu não me engano, agora. 1 ano e 6 meses já, nossa. Que a gente gravou. Também tem um vídeo no canal da Angélica, as percepções, o que a gente achou. Mas é isso. Agora Marinha Grande. A gente não tem que falar muito de Marinha Grande mal nada, né? Porque a gente está aqui e a gente gosta bastante, mas é aquilo. Quando a gente chega em Portugal, é um perfil, né? É uma situação. Depois as coisas vão melhorando, igual no nosso caso, a gente tem imóveis. Então, a gente consegue já viver aqui sem tanta preocupação. Pressão de pressão, exatamente. Por exemplo, quem está chegando hoje, se você chega na Marinha Grande, talvez você não consiga já um emprego rápido e nem um aluguel rápido. Coisa que se você chegar em Porto e Lisboa, o emprego rapidamente você consegue. Sim. Entendeu? A gente tem um conhecido, né, que chegou e ele foi para Sintra. Ele chegou, acho que à noite, né? Já começou a trabalhar. Dia. Ele chegou, tipo, 7 horas chegou o voo, ele estava contando. Isso. 9 horas da manhã ele já estava num quarto, que foi um colega dele, um conhecido dele que arrumou tudo. E 11 horas ele almoçou, coisa de 11 horas, meio-dia, e 1 ou 2 horas da tarde ele já estava trabalhando. Ele é da área de construção civil, então ele já encaminhou tudo, já saiu do Brasil com esse contato feito, com esse conhecido. Isso. Chegou aqui no primeiro dia, nem descansou. Ele falou com a pessoa, nossa, você é louco, você chegou do voo, agora não vai nem querer dormir nada. Ele falou, vambora, que eu preciso recuperar os euros da passagem. E ele tá ganhando dinheiro, tá trabalhando loucamente, tá aproveitando a oportunidade. E ele falou, mas eu achei feio aqui. Ele falou, achei muito feio, porque é uma antigas, e outra, é uma loucura, né? Essa região de Sintra ali, eu acho que é muito imigrante, mas tá vendo, não faltou emprego. Falei, se você tivesse, por exemplo, ido para uma cidade muito pequena, talvez você ainda estava tentando achar um emprego. Exatamente. Porque lá precisa para amanhã. Ou seja, né, pegaram ele, saiu já do avião, vem aqui. Hoje é uma coisa que a gente fala, né? Toma cuidado quando alguém fala assim para você, morar aqui é maravilhoso, morar aqui é perfeito. Só que às vezes aquela pessoa nem mora lá no que ela tá falando, né? Na cidade que ela tá indicando para você morar. Exatamente. E vai de perfil, igual eu falei. Hoje, pra gente, Marinha Grande tá ótimo na situação atual que nós estamos. Mas dependendo da sua situação, não seja uma boa ideia já iniciar Marinha Grande. Dependendo, que agora a gente depois vai dar algumas dicas. Mas vamos concluir a Marinha Grande. Mas é o quê? Uma cidade calma, né? A gente percebeu. É plana, isso é maravilhoso. Então, aqui o pessoal gosta muito de andar de bicicleta. A gente vê idosos de 80 anos. Nossa senhora, dá até medo de ver. Nossa, eles fazem assim com o braço, ó, cadê minha mão? Tipo assim, eles estão dirigindo e faz assim com o braço. E eles vão entrando, tipo... Pode estar vindo carreta, sem olhar pra trás. Caminhão, e eles entram na frente e vai embora. E aí também é muito pertinho aqui das praias. Então, a gente tem aqui a Praia da Vieira, São Pedro de Moel, né? A gente tá 15 minutos para a direita, vai pra praia, Nazaré, e 15 minutos para Leiria. E se for para frente, sentido Lisboa, 25 minutos em Nazaré. Nazaré, pega um retão aqui, daqui a pouco você tem Nazaré. Exato. E assim, igual o Fernando falou, tem Leiria, e aí tem um shopping de Leiria. Então, tem muita coisa em Leiria. Já é uma cidade mais evoluída. Também, se eu não me engano, é a quarta ou quinta cidade com mais brasileiro em Portugal, uma das top aí, 5. Então, tem muita coisa também em Leiria. Então, a gente está bem próximo para resolver qualquer coisa, por exemplo. Emprego, né? Emprego na área de cuidador Marinha Grande não tem tantos locais. Tem alguns dos locais que eu trabalhei e talvez no boca a boca, conversando, você consiga alguma coisa. Mas não é tipo Lisboa e Porto, igual eu disse. Mas eu consegui, mas toda aquela situação. Já tinha documentações, né? Já tinha experiência em Portugal. Então, cheguei no momento certo, estava precisando e já fui contratada.
Foi, tem até um vídeo falando. Mas eu lembro que a gente conheceu alguma menina e ela falou que estava aqui muito não, um mês ou outro, que já até me acompanhava, né? E não conseguia. Nem na restauração e nem nada. Eu tinha uma colega aqui também, que morava aqui na Marinha Grande, trabalhava em Leiria, como cuidadora. Leiria é 15 minutos. O transporte aqui de Marinha Grande para Leiria é menos pior, porque tem de hora em hora. Porque como o ônibus de Leiria vai para Lisboa, ele passa em Marinha Grande. Então é rota dele, tanto para ir quanto para voltar. Então tem tipo assim, ônibus de a cada de meia hora, uma hora, tem praticamente todo dia. Então quem vai para Leiria trabalhar ou vice-versa, está bem assistido nessa questão de Leiria, por ser próximo e porque funciona a questão do transporte público. Só se atentar à área de cuidador. Cuidador, você viu aquele evento que a gente foi daquele lar de idosos? Era um lar de idosos. No meio do nada. No meio do nada. A gente foi num evento uma vez, era um evento do lar de idosos que eles estavam fazendo, e a gente foi e aí começou a sair. Eu falei, nossa, aí eu falei, como que os cuidadores vêm trabalhar aqui? Porque não tinha, eu falei, provavelmente eles têm que ter carro. Deve ter alguma van que leva para o trabalho, leva e busca e deixa em algum lugar. Exatamente. A gente percebeu que é bem afastado. Leiria, Marinha Grande, não é igual Porto Lisboa. Não tem comboio, né? O comboio salva vidas. Porque o comboio, ele consegue te levar num ponto de autocarro e aí você pega o autocarro e se vira. Agora, não tem comboio, tudo trava. Perdeu um autocarro ou saiu meia-noite do serviço, não tem comboio, não tem autocarro. Igual a Anice perdeu ontem. Ah lá, a Anice, né? Tava no autocarro. Tava na live, tava no autocarro, perdeu o comboio. Olha, se fosse no interior e não tivesse outro, fosse o último, por exemplo. Ela ia ficar de a pé, eu ia ter que gastar uma fortuna com táxi. Então, quem pretende morar aqui na região de Marinha Grande, especificamente, talvez tenha que pensar na questão do carro. Se não conseguir nada na Marinha, né? Tem que ir. Pronto. E também arrendamentos. Aqui eu acho que começou a subir também. Subiu. Marinha Grande também. A gente percebe que levou bastante coisa aí de 40% a 50%, dependendo da cidade. Mas isso a gente percebeu que é geral. De forma geral, Portugal como um todo, a gente imaginava que pós-pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia ia acontecer o contrário, baixar. Por acaso não, subiu e subiu bastante. Enfim, é o que é a vida toda. A gente sabe que no Brasil tem cidades aí que, em vez de baixar, o preço subiu. Subiu o aluguel das casas, que era 500, 600, hoje já está 700, 800 mil, tem lugar. Então, a gente vai dar aqui algumas dicas para vocês terem uma noção. Um norte para seguir. Não existe o certo e o errado. Então, eu acredito que é 3 pontos. Anota os 3 pontos. Não sei se é 3 ou se é 2, eu marquei aqui, mas acho que é 3. O primeiro ponto, vocês que estão aqui, vocês vão vir sozinho ou vão vir com família? Isso aí já é o decisor de onde você vai morar. Exatamente. Pode ser que seja o decisor. Exato, eu penso que é. Se vir sozinho, com família, ou com família com filho. Isso, com filho ainda é outro decisor. Ou com vó, com a família toda. Com família, com pai, com mãe, com tio. Se um filho, quem vem com um filho é uma coisa, quem vem com 2 já é 2 coisas. Já então, começa por aí, porque vocês querem colocar aí, vou sozinho ou vou com família? Às vezes, se for casal também, inclui de sozinho, que 2 ali conseguem se virar bem. E aí, esse é o primeiro ponto, você vai vir sozinho ou com família? O segundo ponto, no que você vai trabalhar? Exatamente. Como cuidador de idosos? A expectativa é que quem está seguindo aqui esteja buscando essa área de cuidador de idosos, porque é o conteúdo que a gente traz aqui na internet. Mas quem ainda não decidiu, decida antes de vir para Portugal. Pronto, decidiu isso, a gente vai dar opções. Por exemplo, vai vir sozinho. Na nossa opinião, se vocês estão dispostos a isso também, é chegar, principalmente Porto, Lisboa, e alugar um quarto. Pronto. E isso também inclui casal, porque o casal, por mais que ele não vá para um quarto, ele vai para um T1, T0, ou uma kitnet, T0, que daí consegue alugar, né? Consegue. Tá 600, 700 ou até mais, mas você tá em 2. Então, vocês vão morar juntos, né? Vão os 2 trabalhando. Foi o que a gente fez. A gente casal ainda com 2 gatos. A gente conseguiu e a gente pagava 550 euros. Exatamente. Ficamos ali por um ano. Bem, mesmo assim, também em cima. Trabalhava e pagava, né? Pronto. E ficamos ali por um ano. Mas agora tem um grande detalhe. Se você tá vindo com família grande, tenha filhos, principalmente, 2 filhos. Menor de idade. E agora é importante a gente falar sobre isso. Não queira se meter em quartos. Eu acho que nem pode. Exato, parece que não pode. Saiu umas notícias aí e parece que é lei. Não pode. Não pode dormir a criança com o pai com o mesmo quarto. Quem for vir se informe a respeito dessa lei. Principalmente vocês aí, né, que tem filhos, ainda mais filhos pequenos.
pequenos, de menor. Gente, aqui em Portugal o negócio é rígido, hein? Não sei se vocês estão acompanhando notícias em grupo, tudo. Vira e mexe, a gente vê história de Alguém denuncia. da autoridade Exato. fazendo ali uma pesquisa, né, aprofundada por causa de denúncias. Porque os vizinhos, eles não são besta, né? Eles vê tudo. Eles escutam e eles denunciam. Vai lá a polícia, o órgão daqui que é responsável pela questão do menor de idade, toma a criança. Você pode perder o seu filho, imagina. Eu vou lá, se vira, entra no meio, entra no quarto, 2, 3 pessoas e tal. Se tiver criança no meio, cuidado, porque os vizinhos denunciam. Não tem porque escuta, né? Aqui você escuta tudo, esses prédios aqui, você ouve tudo. Se o seu vizinho tá escutando um neném chorar a noite inteira, depois fala, nossa, mora 5 pessoas naquela casa. Estão dividindo e não sei o quê. Eles começam já e denunciam. Não é porque tem xenofobia, porque não. É a lei. Então, qual é a dica? Ok, se a sua família é grande, o que a gente orienta? Buscar cidades acessíveis. Se você não vai comprar um carro, né, com essa família que está chegando, às vezes um amigo, e mais que vocês não querem comprar carro, então veja a cidade que vai estar acessível a Lisboa, a Porto, ou, né, nas cidades grandes, Leiria, uma cidade que tem acessibilidade até Leiria, né? Não vá se enfiar também num lugar muito pequeno, que não tem acesso a nada, porque você não vai conseguir emprego, você não vai conseguir fazer nada. E depois não adianta reclamar. Assim, onde vocês podem pesquisar é Google, né? Google Maps, né? Google Maps. Procurar ver se tem a questão de emprego primeiro. É um negócio que anda junto. Tanto emprego quanto moradia. Porque às vezes eu recebo, né, direto, ou o nosso suporte, eu estou em Portugal há um mês e eu não consigo emprego. Aí você vai e pergunta, qual região você tá? Fala o nome de cidade que você nunca ouviu falar na vida. Não sabia nem que existia cidade. Então, tipo assim, tem que tomar cuidado, porque eles falam, é Braga. Às vezes é no Braga é o estado. Exatamente, aqui tem muito isso, né? Chamado Braga, só que tem mais centenas de cidadezinhas dentro de Braga. Então tem que tomar cuidado. Eu vou morar em Braga, ok. Só que Braga é igual vou morar em São Paulo. São Paulo tem mais 1.000 e tantas cidades dentro de São Paulo. Tem São Paulo cidade também, mas milhares de outras cidades que vai até o interior de São Paulo. Isso é para todas as regiões. Santarém. Veja se é no fim do Santarém. Porque às vezes tem um lugar lá que já nem o Santarém terminando passa. Santarém, já vai começar outro. Às vezes é numa cave lá no fim do mundo. Todas, Setúbal, Leiria também. Leiria, viu? Esse serve para arrendamento. Nossa, arrendamento em Leiria por 200 euros? Certeza que é lá na aldeia que não passa nem nada. Tem que ter um carro. Então tome cuidado, né? né? Porque antes a gente fazia isso, a gente não sabia, né? Nossa, olha isso. Aí depois ia aprofundar, abrir o Google Maps, nossa, nem nada, não tem nem vizinho. A estrada de terra batida ainda, até chegar na cidade, na casa. Mas pronto, quem está disposto Sim, tem de tudo, é aquilo. Só que se você escolheu e aceitou, depois não reclama. Ponto. Também teve um relato, acho que de uma pessoa que foi morar nessas regiões e depois parece que naquela região não gostava de brasileiro. Pode ter também. Então, isso é ruim. Às vezes a cidade é muito pequenininha e se não gosta, às vezes, exatamente, muito raiz. E se não gosta de algum tipo, né? Às vezes não gosta mesmo de brasileiro, você fica preso lá, né? Você não tem muita possibilidade de mudar, né? Porque... Fez o contrato de 1, 2 anos, tá ali numa cidade que não vai para frente, pronto. Mas também, agora para fechar a live, eu acho que você só vai saber quando você estiver aqui em Portugal. Né? E a região que você for morar, porque cada um tem sua experiência. Eu tenho uma aluna, né, maravilhosa, tem até o vídeo dela aqui no YouTube, depois vocês assistam. Ela foi para uma cidadezinha pequenininha, ela falou que tem 700 habitantes. Pouquíssimo. Tem um bairro isso, dependendo do Brasil. E ela falou que ela está muito bem acolhida. Eles querem fazer de tudo, porque acho que faltam, né, pessoas lá, e quando eles veem, né, todo mundo conhece todo mundo. Nossa, e ela é alegre, né? Essa minha aluna é alegre, brincalhona. Então, quando ela vai lá na vendinha, eles querem dar as coisas para ela. Parece que se juntaram, deram uma bicicleta para ela. E ela falou, nossa, eu tô encantada. Assim, eu nunca fui tão bem recebida. Tá vendo? Olha a experiência dela. Do mesmo jeito que a gente vê relatos na internet, que tem outros que falam que não pode sair na rua, que a turma vai apedrejar ela. Tem de tudo, a gente sabe, tem de tudo. Não tem como falar que uma regra é regra, não existe. Tá bom, gente. Obrigada. Beijão.